Olha, Antônio, nessa próxima semana a situação segue sim favorável às atividades no campo, não somente no Paraná, como nos 3 estados da região sul. Em algumas áreas, o solo ainda está um pouco mais encharcado por conta do excesso de chuvas das últimas semanas. Só que agora, nesses próximos dias, como a chuva diminui e como as temperaturas sobem um pouco mais, o solo já não deve ficar tão encharcado nessa área. Ao longo desses próximos 5 dias, vai chover no máximo 5 milímetros nas principais áreas produtoras dos 3 estados. É uma chuva que ocorre de maneira bem mais fraca e isolada, ainda mantém o solo com bons níveis de umidade, mas não atrapalha o andamento das atividades no campo. Inclusive, lá no Paraná, nessa próxima semana, a colheita da cana-de-açúcar deve terminar. Em relação às temperaturas, não teremos grandes mudanças. A temperatura mínima continua mais baixa ainda nas áreas mais elevadas dos 3 estados, mas não há risco para frio extremo e formação de geadas em nenhuma área produtora. E a temperatura máxima ainda subindo em todas as áreas deve fazer a umidade do solo cair um pouco mais, especialmente no norte e oeste do estado do Paraná. Na próxima semana, aí sim, em algumas áreas da região sul, a chuva ganha um pouco mais de intensidade. É o caso do noroeste do Rio Grande do Sul, oeste e norte do estado do Paraná. Mas ainda assim chove no máximo 30 milímetros nessa região. São pancadas irregulares e mal distribuídas de chuva que não atingem todas as áreas, mantém o solo com bons níveis de umidade ainda em algumas fazendas, mas não atrapalha o andamento das atividades no campo. De maneira geral, nesses próximos 10 dias, a situação segue bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras que já foram semeadas lá na região sul, mesmo porque as temperaturas também não mudam muito. Temperatura mínima até sobe um pouco mais nos 3 estados e mais uma vez teremos temperaturas máximas subindo em todas as áreas. Já na região sudeste, aí sim, vai chover bastante nesses próximos dias, especialmente nas áreas ao norte de Minas e Espírito Santo, onde o solo ainda está muito seco por conta da falta de chuvas. Chove mais de 100 milímetros em algumas áreas que fazem divisa com o estado da Bahia. É uma chuva volumosa, mas que também ocorre de maneira irregular e mal distribuída, eleva pontualmente a umidade do solo e já traz um alívio aos produtores da região. Já no interior de São Paulo e também no sul de Minas Gerais também chove nessa próxima semana, mas é uma chuva bem mais fraca, isolada, que mantém o solo ainda com bons níveis de umidade, mas não atrapalha o andamento da colheita da cana-de-açúcar e também do feijão. Já em relação às temperaturas, também não teremos grandes mudanças assim na região sudeste. Temperatura mínima continua mais baixa ainda no sul de São Paulo e também de Minas Gerais, e a temperatura máxima continua subindo em todas as áreas, mas especialmente no interior da região. Nessa área, mais ao norte de Minas e também Espírito Santo, como chove bastante nesses próximos dias, a temperatura máxima fica um pouco mais amena, mas ainda assim, em alguns municípios, os termômetros passam dos 28 graus. Já na próxima semana, a chuva volta a se espalhar novamente e ganha um pouco mais de intensidade no interior do estado de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro. Na verdade, em toda essa área mais escura aqui do mapa, chove bastante na semana que vem, mas novamente é aquela chuva irregular e mal distribuída que não vai atingir todas as áreas, mas vai ajudar a elevar pontualmente a umidade do solo, especialmente nessa região do sul do Espírito Santo e em toda a faixa leste de Minas Gerais. Temperatura mínima na próxima semana já volta a subir um pouco mais, mas ainda continua mais amena nas áreas ao sul de Minas e também entre o leste e sul de São Paulo. E a temperatura máxima também volta a subir um pouco, inclusive no norte mineiro e também no Espírito Santo. Já na região centro-oeste tem chovido já de maneira irregular nessas últimas semanas. A umidade do solo começou a subir bastante em algumas áreas e essa situação tem favorecido tanto o plantio quanto o desenvolvimento das lavouras de soja que já foram semeadas. E pelo menos nessas próximas 2 semanas, essa situação não deve mudar. A chuva mais intensa ainda vai continuar concentrada entre Mato Grosso e Goiás, especialmente nessa área mais escura aqui do mapa. Chove bastante nesses próximos dias, mas também é uma chuva irregular e mal distribuída. Enquanto a chuva ganha um pouco mais de intensidade nessa área, ela começa a ficar um pouco mais irregular lá no Mato Grosso do Sul, especialmente na metade sul do estado. Chove nesses próximos dias, mas é uma chuva bem mais fraca, teremos no máximo 5 milímetros. E como as temperaturas sobem bastante, a temperatura mínima fica um pouco mais amena, mas a temperatura máxima passa facilmente dos 33 graus nessa área, a umidade do solo pode cair um pouco mais nesses próximos dias. Já na semana que vem, a chuva se espalha novamente, ganha intensidade em outras áreas da região centro-oeste, sul do Mato Grosso, de Goiás e também norte do Mato Grosso do Sul, mas ainda continua ocorrendo em forma de pancadas irregulares e mal distribuídas. Essa chuva eleva novamente, pontualmente, a umidade do solo em algumas áreas e continua ainda favorecendo tanto o plantio quanto o desenvolvimento da soja. Mesmo com previsão de chuva forte em algumas regiões,
temperaturas continuam subindo bastante, tanto a mínima, mas principalmente a temperatura máxima, que ainda passa facilmente dos 30 graus. E essa combinação de calor, temperaturas elevadas e umidade favorece aquelas pancadas rápidas de chuva de fim de tarde que vêm com um pouco mais de intensidade. Aqueles temporais isolados que trazem ventos fortes, descargas elétricas e até queda de granizo em algumas regiões. Isso vai acontecer também em grande parte do centro e norte do país. Por enquanto, o solo continua muito seco em todas as áreas, especialmente na região do Mato Piba, mas aos poucos essa situação vai começar a mudar nesses próximos dias. Vai voltar a chover um pouco mais nessa região, mais de 70 milímetros em apenas 5 dias. É uma chuva ainda pontual e isolada, mas que já começa a aliviar um pouco a situação dos produtores dessa região, já que a umidade do solo sobe pontualmente em algumas fazendas. Mesmo com previsão de chuva nessa região, teremos temperaturas bem altas, especialmente temperatura máxima, que ainda passa dos 30 graus em diversos municípios. Somente no oeste e sul do estado da Bahia, como o tempo fica um pouco mais nublado e com chuva um pouco mais intensa, a temperatura máxima fica um pouco mais amena, mas ainda assim teremos termômetros passando dos 27 graus.